E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Cubo. Aqui nós vamos resolver dessa vez a prova do Enem 2020. Foi uma prova bem tumultuada, digamos assim, houve muitas desistências, mas você vai ver que é uma prova muito fácil. Lembrando que é um vídeo por questão para facilitar a forma de você acompanhar a correção, beleza? Então, sem mais enrolações, bora lá fazer essa prova. Questão 175. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção dos seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. O lucro é determinado pela diferença receita menos custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Olha só, mais um exercício só de análise gráfica, que envolve a análise gráfica de um gráfico de função padrão, onde ele está analisando gastos, né, e lucro, no caso. Então, para isso, vamos olhar direitinho o gráfico. Olha só. Repara que no gráfico você tinha um valor de custo no início bem maior do que a receita. O que quer dizer isso? Que quando a gente for lá para o gráfico da questão de produção, você vai ver que inicialmente ele gastou mais do que arrecadou. Então, a tendência do gráfico é diminuir no início. Posteriormente, você vê que a receita supera o custo. Então, nesse momento, houve lucro. O que aconteceu com o gráfico, então, quando a gente for analisar? Houve um aumento do gráfico. Então a gente vai procurar um gráfico que ele é decrescente no início e crescente posteriormente. Então vamos lá nas opções. Aqui você vê já na primeira opção que já era a resposta certa. Por quê? O gráfico desceu inicialmente e depois subiu. Então nem precisava olhar as outras. A primeira já é a resposta. Mas, por desencargo de consciência, vamos olhar as outras. Na letra B, repara que a letra B, inicialmente o gráfico sobe. E a gente já viu lá no original, né, no primeiro, que era para a gente tirar os dados, que inicialmente o custo foi maior do que a receita. Então, o gráfico teria que diminuir inicialmente. A letra C, o gráfico só tem valores positivos. Isso aconteceria se a receita fosse maior do que o custo desde o início, mas não é o nosso caso. Na letra D, ele teve uma receita maior, ele teve um lucro maior no início e depois foi menor, totalmente o oposto do que a gente estava procurando, visto que a receita no início foi menor, então ele teve menos lucro. E a letra E foi um gráfico com constante ascensão e lá em cima ele teve uma redução na receita. Isso não aconteceu também, porque no início o custo foi maior que a receita, olhando lá no gráfico que o exercício tomou como base. Então, resposta certa, letra A. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like. Se não é inscrito, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas correções por aqui. No mais, muito obrigado. Aguardo vocês nas próximas questões.